Você é daqueles que está produzindo bastante conteúdo para a internet, mas quase ninguém está vendo o que você está produzindo? Então fica comigo que eu vou te dizer como é que você pode ser encontrado pelas pessoas. Olá pessoal, eu sou o Rodolfo Domingos e esse aqui é o Histórias ao Cubo. Tudo que você pesquisa hoje nos mecanismos de busca, como o Google, o YouTube, o Yahoo, eles são frutos de um processo cada vez mais sofisticado dos mecanismos de busca. Só que para isso funcionar muito bem, é preciso que todos os conteúdos estejam cada vez mais otimizados para eles serem encontrados da maneira certa para o público certo. E o nome disso é SEO, e ele depende de vários fatores para determinar quem que o Google vai mostrar nas primeiras páginas, nos primeiros resultados, e quem é que vai ficar lá nos últimos e ninguém vai ver o que o cara fez. O que eu vou falar aqui, na verdade, vai ser só uma introdução para o tema, porque o trabalho de fazer SEO diariamente para bombar todos os seus conteúdos, seja do seu site de culinária, seja o site da sua empresa, seja um blog sobre livros, é um processo diário, é um processo de aprendizado e tem que estar sempre se atualizando, porque todo ano o Google tem milhares de atualizações que podem mudar a forma como ele vai encarar o SEO do teu site. Mais pra frente, em outros vídeos, eu vou entrar em detalhes em cada um desses passos, mas isso com certeza já vai te ajudar a melhorar o padrão do que você produz. Mas antes de eu seguir em frente com as dicas, faz uma coisa, curte esse vídeo para eu saber que você tá gostando dele e se inscreve nesse canal se ainda não é inscrito. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal de escrita criativa nas suas mais diversas formas. Muito obrigado por você estar aqui, então já se inscreve nesse canal também. E a primeira dica é fazer um bom título. Isso parece muito óbvio, mas não é só fazer um título bonito, um título que você goste, um título que você acha que as pessoas vão gostar. Ele tem que ter uma boa palavra-chave, um bom termo-chave, que seja algo buscável no Google, algo que seja da maneira como as pessoas estão buscando sobre aquele assunto. E para evitar ser muito genérico, que é uma coisa que principalmente para blogs iniciantes, para sites que estão começando agora, é muito difícil de aparecer, então você tem que descobrir termos ainda mais específicos sobre aquele assunto, do jeitinho que as pessoas estão buscando no mecanismo de busca. E é por isso que hoje existem várias formas de você descobrir, mas eu acho que a maneira mais fácil e gratuita e que está disponível para todo mundo é você começar a colocar variações do teu termo no Google e deixar que o Google complete para você ver que outras variações daquele termo as pessoas estão pesquisando. De repente você pode descobrir uma coisa que ninguém utilizou ainda num título e a chance de você ranquear no Google, ranquear na primeira página, fica muito maior. A dica número 2 é sobre as tags. A maioria dos sites, quando você vai começar a preparar um conteúdo, tem lá o espacinho para você colocar tags, categorias, e aí também vale saber as palavras-chave, colocar exatamente aquilo que se conecta com o teu texto. Não adianta tentar enganar o Google, porque o Google é muito inteligente e ele sabe que se você coloca uma tag justamente para tentar roubar tráfego daquilo que dá muito mais audiência do que o seu material, ele vai entender que você está tentando enganar o sistema e ele pode te boicotar. Então, dando um exemplo, se você tem lá um blog de culinária, você vai dar uma receita de bolo de cenoura, então coloque nas tags bolo de cenoura, culinária, como preparar bolo de cenoura, e por aí vai. Você pode usar todo o espaço que você tiver para colocar tags e categorias. E na dica número 3, já que agora você já escolheu as palavras-chave, já escolheu a tags, então você tem que pegar essa palavra-chave e citar ela algumas vezes ao longo do texto, para o Google entender exatamente que o teu texto entrega aquilo que você prometeu no título, que você não está tentando um clickbait. E como o Google se guia muito também pelos trechos, justamente porque o Google tenta dar respostas aos usuários, então os teus subtítulos, eles precisam trazer de vez em quando a palavra-chave. Se você vai colocar ali 5, 6, 7 ou quantos forem subtítulos naquele texto, alguns, não precisa ser todos, mas alguns precisam trazer, retornar essa ideia da palavra-chave para ainda, como eu te falei, otimizar o mecanismo de busca. Quanto mais o Google souber sobre o que é o teu assunto, quando a pessoa pesquisar, ele vai falar, aquele conteúdo é relevante, eu vou entregar aquele conteúdo para aquela pessoa que pesquisou aquela coisa. E já que a gente falou em trechos, é muito importante também falar sobre o tamanho. Muito se fala sobre um mínimo de 300, outros falam sobre um mínimo de 1.500. Na verdade, isso não importa tanto desde que ele esteja otimizado para os mecanismos de busca, desde que ele de fato entregue o que a pessoa está pesquisando. Mas, conforme o teu texto vai ficando maior, é importante que você vá seguindo algumas regrinhas para o
Google também entender que o teu texto, além de um bom conteúdo, ele é fácil de ler. Por exemplo, uma seção do teu texto, que é aquela parte que é separada justamente por um subtítulo, é ideal que ele não tenha mais do que 300 palavras, isso acho que já excluindo o subtítulo. Passou disso, ele já vai começar a ser considerado um trecho muito longo. Além disso, tenta sempre pensar com a cabeça de quem vai pesquisar aquele termo. E uma dica muito boa é sempre que couber, colocar uma lista dentro do teu texto, porque listas ajudam a encontrar respostas mais facilmente. Algumas pesquisas que as pessoas fazem, elas são pesquisas numerosas, então são listas de algumas coisas. Então, se você tiver uma lista, é muito mais fácil de você ranquear, porque o Google, quando ele mostrar um resumo do teu texto, ele vai mostrar principalmente aquela lista, que é aquilo ali que dá a resposta imediata para o que a pessoa está pesquisando. Então, sempre que couber, adicione uma lista, adicione lista mesmo, não são tópicos, não são subtítulos, é o recurso de lista com o tração, com as bolinhas ou o recurso que tiver aí no seu editor de texto. E como também é muito importante você utilizar imagens no teu texto, imagens que ilustrem aquilo, porque isso também ajuda no mecanismo de busca, presta muita atenção em como você salva os nomes das imagens. O Google, ele não lê a imagem, pelo menos ainda, ele lê uma informação que a imagem tem de nome, de código e tal. Então, mesmo que você tenha lá no seu computador a imagem salva, vamos supor, IMG0045, isso não é bom. Quando você for colocar, você tem que trocar o título da tua imagem para colocar a palavra-chave, colocar o assunto do teu texto, para que aquela imagem também seja mais um ponto que contribua para o teu texto aparecer no Google. Se alguém pesquisar, por exemplo, imagens sobre aquele teu assunto, isso também pode ser uma forma do teu texto ranquear, ainda que seja só pelas imagens. Então também é muito importante que você coloque o título das imagens e suba para o teu site da maneira correta. E como eu já falei também, a gente tem a questão da legibilidade do texto, ou seja, do Google entender que aquele texto é fácil de ler. Claro que você pode ter a sua liberdade, para algumas categorias é importante que você fuja um pouquinho da regra, principalmente dependendo do teu público, mas para o público médio, a gente tem que cumprir alguns requisitos para o Google entender que aquele texto é mais fácil de ler por qualquer pessoa que abra ele. Então a gente, por exemplo, tem a questão das palavras de transição, que são palavras que justamente fazem transição de um período para outro da frase. Eu vou deixar aqui embaixo um link muito legal, que é o que eu sempre uso para saber quais são as palavras de transição. É importante ter pelo menos 30% das tuas frases totais precisam ter alguma palavra de transição. Também cuide para não escrever frases muito longas. Passou de 25 palavras, ela já é considerada uma frase muito longa. E concordo que eu, como leitor, eu acho até desconfortável ler uma frase muito longa, assim como um parágrafo muito longo, né? Você tem que sempre pensar em frases curtas, em períodos mais curtos, em trechos mais curtos, para que a pessoa sinta também que, poxa, ela leu aquele pedaço, ela leu mais um, e mais um, e mais um. Quando vê, ela já leu o texto todo. Isso contribui muito. O tempo que a pessoa passa dentro da tua página contribui muito também para o Google saber se aquele conteúdo é bom ou não, se as pessoas estão entrando lá e consumindo o conteúdo ou se elas estão entrando e caindo fora. E a penúltima dica que eu vou te dar é colocar uma meta-descrição, que é o resumo do resumo do resumo do que a pessoa pode encontrar ali. Você, obviamente, não precisa resumir o teu texto, até porque é um período muito pequenininho, assim, é um trecho muito pequenininho que você vai ter ali para colocar a tua meta-descrição. Mas, além do título, ela vai ser a meta-descrição que vai prometer o que a pessoa pode encontrar, o que você vai assegurar que a pessoa vai encontrar dentro daquele texto. No Google, quando você pesquisa alguma coisa, aparece a meta-descrição bem embaixo do título, então tem também um tamanho específico, um total de palavras, né, que você pode utilizar, que é o que vai aparecer. Algumas partes não vão aparecer, também vai ter alguma diferença entre navegador e celular, mas é importante ter uma meta-descrição, porque isso também ajuda a ranquear. É como no e-mail. Hoje em dia você abre o título do e-mail, você dá aquela arrastadinha assim, e você vê a meta-descrição do e-mail. É uma promessa do que você vai encontrar ali. É uma chance de você convencer o teu leitor de que, abrindo aquele link, ele vai encontrar justamente o que ele precisa. E pode pesquisar aí qualquer coisa no Google. A maioria dos links que vão aparecer na primeira página do Google vão ter uma meta-descrição. E aí você analisa se aquilo é bom ou não para você.
a última dica é construir um bom relacionamento com outros sites, com outros produtores de conteúdo. Por quê? Porque sempre que ele falar de alguma coisa parecido com o que você já falou lá no seu blog, já falou lá no seu site, eles podem colocar um hiperlink para vocês, e isso se chama backlink. Então, quando alguém volta um link para o teu site, quanto mais backlinks você tem voltando para o teu site originado de outros sites, o Google vai entender que aquilo lá é um conteúdo de alguém que está fazendo algo relevante para a comunidade que consome aquele tipo de conteúdo. Então toda vez que você souber de alguém que você conheça, que tem um blog parecido com o seu, que falou de alguma coisa que você já falou, que tenha lá um trechinho que ela possa colocar no meio do texto lá um link que volte para o seu site, vai lá e peça educadamente. De repente a pessoa já citou algo que estava no seu blog, mas não colocou o link, então você vai lá e pede ela para colocar um link. É uma questão de relacionamento. Então, no fim das contas, a gente falou tanto de tecnologia, mas a gente acaba voltando para a questão humana, para a questão da amizade mesmo. Sobre essa questão de SEO eu ainda tenho muita coisa para falar, mas se esse vídeo der uma boa repercussão, eu volto aqui para fazer uma segunda parte e entrar ainda mais em detalhes sobre coisas que podem ajudar o seu site a crescer a partir do SEO. Então, eu falei muito aqui de fazer o Google entender que o seu conteúdo é relevante, porque isso de fato é a melhor estratégia. Se você ficar sempre pagando, você, claro, vai ter o resultado porque ele vai te colocar nos primeiros lugares. Só que como é que você vai querer competir com aquela pessoa que pode te entregar para o teu público certo e de graça? E o Google, o YouTube, ele só está esperando que você colabore com ele, colabore para que o teu site também enriqueça o sistema dele, também enriqueça a forma como ele entrega o conteúdo para as pessoas. Então, isso que eu falei que é muito importante não só para crescer, para ter resultado, mas também para virar uma autoridade naquilo que você fala. Então, por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.